santifica o povo. É tempo de nos posicionar no espiritual. E hoje já foi falado muito de santidade aqui, né? E a palavra agora nós lemos, irmão, fala sobre quando Josué, o líder de Deus, estava ali com o povo de Israel. E eles haviam enfrentado uma peleja. Eles haviam enfrentado uma guerra, uma batalha contra os seus inimigos. E a Bíblia diz que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, havia perdido muitos homens naquela luta. 36 homens morrem ali naquele lugar. E o líder vai se prostrar. Ele não vai entender porque Deus havia permitido que o povo de Israel houvesse tido tamanha vergonha ali naquele lugar. Se Israel era o povo amado de Deus, se Israel era o povo escolhido de Deus, Israel, por que Deus havia permitido que o povo perdesse aquela peleja? A Bíblia diz que Josué, que era o líder, se prostra. Josué, que é o líder, se lamenta. Josué, que é o líder, se entristece. Porque o Deus de Israel, porque o nosso Deus Santo havia permitido que eles passassem tamanha vergonha, perdendo para os inimigos. Se a palavra diz que maior é o que está conosco, se a palavra diz que pelejarão contra ti e não prevalecerão, se a palavra diz que por um caminho os nossos inimigos vieram, mas por 7 caminhos eles fugirão. Mas porque Deus havia permitido que o povo amado, que o povo escolhido dele perdesse aquela peleja. Assim é nas nossas vidas. Tem pessoas questionando a Deus: por que minha vida está desse jeito? Por que minha casa está desse jeito? Por que meu lar está desse jeito? Se eu estou indo na igreja, por que a minha vida está desse jeito do avesso? Irmãos, Isaías 59:2 declara e dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam nos ouvir, que os ouvidos dele não estão tapados para que não possam nos ouvir. Mas o que faz separação entre nós e Deus é a iniquidade, é o pecado. Se tem uma coisa que faz a gente perder as batalhas, é o pecado. Por isso Romanos 6:23 declara e dizer: o salário do pecado é a morte. E a palavra diz que é você que escolhe, porque Deuteronômio vai dizer: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Mas se você escolhe a maldição, que é o pecado, morre. Tem morte física, morte espiritual, morte conjugal, morte financeira. A maldição, o pecado, é a porta que nós damos para que a morte entre nas nossas vidas. Depois que Josué questionava a Deus, depois que Josué questionava tanto o Pai, olha o que Deus vai dizer no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Versículo 11, Deus deixa claro para ele: tem pecado no meio do povo. E ele diz: por que estão prostrados, Josué? Tem anátema, ou seja, maldição entrou no meio do povo. Deus estava dizendo para ele: não é para você ficar prostrado, não é para você ficar cabisbaixo, mas levanta e santifica o povo. E Deus é claro em dizer que enquanto vocês não tirarem o anátema do meio de vós, eu não serei com vocês. O pecado traz dor, o pecado traz crise financeira, o pecado traz crise sentimental. O pecado traz corrupção na terra. O pecado traz morte na terra. Por que tanto homicídio? Por que tanta tristeza? Por que tanta luta? Porque a idolatria está entrando no país. O povo decidiu adorar deuses e desprezar o Deus verdadeiro. Em Êxodo 32 é claro que Deus feriu o povo de Levo por causa da idolatria. Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele. Desde lá de Gênesis, quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou Adão. Deus disse a Adão: a partir de hoje, do suor do teu rosto comerás. Deus amaldiçoou Eva: a partir de hoje multiplicarei a dor quando você der a luz. Deus amaldiçoa a terra. Todo aquele que peca é amaldiçoado. A maldição é a chave que abre no mundo espiritual para a morte, a tristeza, a
esquecer, começa a dizer que Deus te abandonou, começa a dizer que Deus não te ama. Mas hoje Deus diz para alguém: tem pecado no meio de vós. Deus não tem propósito de ferir o seu povo. Deus não tem propósito em ver você sofrer. Deus não tem propósito em ver a tristeza, a angústia da sua família. Mas o